Olá pessoal, aqui é o Bruno Marques Ribeiro, advogado e professor. Em nome do Núcleo IBDFAM Uberlândia, estamos fazendo esse vídeo para celebrar o dia de hoje, o dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Essa data é assim reconhecida pelo fato de que neste mesmo dia, 17 de maio, há 30 anos, a OMS retirou do Catálogo Internacional de Doenças a homossexualidade enquanto uma doença que até então era reconhecida. E desde então, essa data é celebrada mundialmente como forma de combater todas as formas de preconceito em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Para celebrar essa data, eu vou repetir com vocês a recente decisão do STF na ADI 5543, que efetivamente permitiu aos homens gays a possibilidade de realizar doação de sangue, ato tão nobre, tão importante para a saúde pública brasileira e que talvez muitos de vocês não soubessem, mas era um ato proibido para qualquer homem gay no Brasil. Bom, o fato é que essa proibição existia em função de um aspecto histórico, pois nos anos 80, especificamente em 1981, quando surge a AIDS no mundo e obviamente chega ao Brasil, a AIDS foi uma doença surgida principalmente no nicho homossexual. Muitos homens homossexuais foram os primeiros a apresentar os sintomas da AIDS, da presença do vírus HIV no corpo. E isso acabou gerando um estigma que se prolongou ao longo dos tempos. Mas sabemos muito bem que a AIDS efetivamente foi uma doença que se espalhou por vários grupos sociais, independentemente de orientação sexual, de identidade de gênero, de classe social ou de qualquer outro fator. A AIDS é uma doença que se espalhou efetivamente pelo mundo e atingiu várias pessoas. E, portanto, em função, obviamente, da evolução científica, da evolução médica, percebeu-se que deixou de ser uma doença efetivamente reconhecida enquanto uma doença de pessoas gays, de homens gays, para ser reconhecida como uma doença que atinge toda a sociedade. De forma que, obviamente, em função de todo o avanço médico no tratamento e na prevenção do HIV, houve-se o reconhecimento de que já não havia mais sentido a manutenção dessa proibição por parte das autoridades médicas brasileiras. Por essa razão, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5543, perante o STF, para reconhecer que essa prática era discriminatória, visando então permitir que também os homens gays pudessem ser doadores do sangue. A discussão é muito simples. A gente tem que partir de um pressuposto de que já não existe mais grupos de risco, e sim comportamentos de risco. Ou seja, eu não posso pressupor que pelo simples fato de um homem ter a orientação homossexual, ele por si só representa risco na doação de sangue. Na verdade, em função da disseminação da AIDS, do vírus do HIV entre toda a população brasileira e mundial, o que se precisa evitar é o comportamento de risco. Ou seja, aquelas pessoas que eventualmente possuem práticas sexuais que podem efetivamente colocá-las num nível maior de exposição em relação ao HIV. Pessoas que têm vários parceiros, pessoas que eventualmente praticam a prostituição, pessoas que eventualmente compartilham determinados tipos de equipamentos, como as seringas, na utilização no momento em que eventualmente vão fazer uso de drogas. Portanto, é isso que precisa ser evitado. E não pressupor que qualquer pessoa, especialmente os homens homossexuais, efetivamente representam um grupo de risco por si só. A ação foi ajuizada no STF e foi distribuída para a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, que então, em seu voto, efetivamente reconheceu que a norma é discriminatória e então, fazendo uma interpretação em relação às normas constitucionais que buscam a igualdade e a não discriminação, efetivamente compreendeu que essas diretivas do poder público efetivamente eram discriminatórias. As diretivas que foram questionadas na ADI foram a Portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e a Resolução 34 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No julgamento, 7 ministros acompanharam o ministro Fachin e tivemos apenas 4 votos divergentes. O voto divergente, parcialmente divergente, do ministro Alexandre de Moraes e os outros votos divergentes dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio. Os demais ministros, além do relator Fachin, Luiz Roberto Barroso, ministro Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli acompanharam o relator e, portanto, nós tivemos um resultado de 7-4 pela inconstitucionalidade destas normativas que eu acabei de comentar com vocês e, a partir de então,
o STF declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos para permitir que homens gays possam, portanto, de agora em diante, efetivamente realizar a doação de sangue, algo tão relevante, algo tão importante para o sistema público de saúde, para a salvação de vidas efetivamente, e este é o resultado prático mais relevante desse julgamento. Obrigado a todos vocês pela atenção e, se puderem, assim como eu, fiquem em casa.